Olá, meu nome é Maria Cecília Maiorano, eu sou médica pneumologista e hoje nós vamos falar sobre doenças respiratórias no inverno. Existe muita confusão em relação à diferença entre gripe, resfriado, asma e alergia. Então vamos começar pelo resfriado comum. Resfriado é um quadro leve que pode levar a uma febre baixa, coriza, nariz escorrendo, dor de garganta e geralmente é um quadro que se resolve em 7 dias. Então esse é o resfriado. Já a gripe é um quadro mais grave, apesar de ambos serem causados por vírus, existe uma diferença de gravidade. Então a gripe é um quadro mais grave, a pessoa fica mais prostrada, quer ficar na cama, tem dor no corpo, febre alta, mas também pode ter dor de garganta, nariz escorrendo. Alguns quadros de gripe podem ser mais graves, principalmente em populações mais vulneráveis, nos grupos de risco, podendo levar à internação. Geralmente, nós percebemos quando a gripe está se agravando, porque a pessoa tem falta de ar, dor no peito, uma tosse muito intensa, dificuldade para respirar. Então, a gripe, no geral, é um quadro mais grave. A asma é uma doença respiratória crônica, então geralmente começa na infância, mas pode se manifestar a qualquer momento da vida, que leva a quadros recorrentes de tosse, falta de ar e chiado no peito. A asma pode ter um fundo alérgico, então existem asmas alérgicas, mas existem asmas que não tem nada a ver com alergia. É uma asma desencadeada, por exemplo, pelo frio, por fumaça, por algum cheiro forte, algum produto químico, então a asma nem sempre é alérgica. Em relação à alergia respiratória, além da asma alérgica, nós temos os quadros de rinite alérgica. E aí é uma manifestação mais leve, então nariz escorrendo, nariz entupido, espirros. Isso pode ser acompanhado de vermelhidão e coceira nos olhos. A relação entre resfriado e asma. Então, o resfriado pode causar asma? Não, o resfriado ele não causa asma. O que pode acontecer é que quando a pessoa pega um vírus que causa resfriado, esse vírus pode ser o gatilho para o desenvolvimento de uma asma que já iria aparecer. Então, a pessoa tem uma predisposição e o vírus é o gatilho para o desencadeamento da asma. Nessas situações de meses mais frios, é muito comum as pessoas estarem infectadas por mais de um vírus ao mesmo tempo. Então a pessoa pode pegar um vírus que causa resfriado, um vírus que causa gripe, e nessa condição de infecção viral, o vírus pode servir como um gatilho para descompensar a asma. Então, frente a quadros virais, o paciente pode desenvolver uma crise de asma. Então, pode vir tudo misturado. É muito comum uma confusão entre bronquite e asma. Então, qual é a diferença dessas duas coisas? A bronquite é um termo mais genérico que significa nada mais do que uma inflamação nos brônquios. Inflamação essa que pode ser causada por vírus, bactérias e cigarro. A asma também causa essa bronquite, essa inflamação nos brônquios, mas a diferença é que a asma é uma doença crônica, recorrente, caracterizada por tosse, chiado e falta de ar e que pode piorar com determinadas exposições. Então, exposição ao frio, à fumaça, a produtos químicos, a cheiro forte, alguma coisa que a pessoa tem alergia, como por exemplo, pelo de gato, pelo de cachorro, poeira. Então, a diferença é que a bronquite tem várias causas e a asma tem como característica uma inflamação nos brônquios, que é a bronquite. Bom, qual a diferença entre rinite e sinusite? A rinite é uma inflamação no nariz.
Então, a manifestação clínica é coriza, que é o nariz escorrendo, espirros e nariz entupido. Já a sinusite é um quadro que afeta os seios da face, que são cavidades ósseas presentes no nosso rosto. A sinusite pode ser alérgica, assim como a rinite, mas muitas vezes a sinusite é complicação de uma infecção viral. O vírus, ele é uma porta de entrada para as bactérias, e aí a sinusite passa a ser bacteriana. Então é uma infecção que exige o tratamento com antibióticos. A diferença de sintoma é que a sinusite pode dar febre, dor de cabeça, além da congestão nasal, do nariz escorrendo. Uma diferença também que a gente pode perceber entre rinite e sinusite é que a rinite cursa com uma coriza clarinha, parece uma clara de ovo. Já a sinusite, a secreção é mais amarelada, podendo ser esverdeada. É possível a pessoa ter um episódio único de uma sinusite, por exemplo. No geral, a rinite e a asma são doenças crônicas recorrentes. Então, a pessoa que tem rinite e asma, ela pode passar longos períodos sem ter nenhuma manifestação, mas, no geral, são quadros que podem se repetir. As alergias respiratórias são mais comuns na infância, mas elas podem aparecer a qualquer momento da vida. Então, mesmo que você nunca teve um diagnóstico de asma, de rinite, de sinusite, isso pode acontecer em algum momento. A secreção amarela ou esverdeada pelas narinas ou no escarro, quando a gente tosse e sai aquela secreção, não necessariamente significa uma infecção bacteriana. Então, um quadro inflamatório ou viral pode também cursar com secreção amarela ou esverdeada. Agora, para os quadros mais leves, quadros virais, a tendência é que isso se resolva. Quando a gente percebe que a secreção está aumentando e a cor está ficando cada vez mais escura, aí sim a gente tem que pensar numa infecção bacteriana, principalmente se acompanhada de febre ou outros sintomas, como prostração, falta de ar e perda de apetite. É possível prevenir as doenças respiratórias causadas por agentes infecciosos, principalmente com boa alimentação, boa qualidade de sono e exercícios físicos. Além disso, nós não podemos nos esquecer da principal forma de prevenção de doenças respiratórias graves, que são as vacinas. Então, as vacinas contra gripe, covid, pneumonia, vírus sincicial respiratório são fundamentais. Além disso, nós não podemos esquecer das lições que a pandemia nos trouxe. É muito importante evitar ambientes extremamente aglomerados, principalmente os grupos de risco, usar máscara, lavar bem as mãos. Todas essas medidas protegem contra infecções respiratórias. É muito importante a gente enfatizar que a vacina da gripe tem como objetivo prevenir infecções graves pelo vírus da influenza. Então, se eu tomo a vacina da gripe, eu posso mesmo assim adquirir gripe, só que vai ser um quadro muito mais brando que não vai levar à internação hospitalar e morte. Além disso, essa vacina não previne contra os outros vírus que causam quadros respiratórios. Então é muito comum a gente tomar a vacina da gripe e ter um resfriado causado por outros vírus. Os pacientes devem procurar um médico quando apresentam sinais de alarme, que são eles: tosse persistente, principalmente com duração maior que 2 semanas, febre alta, que dura mais que 3 dias,
A tosse que vai só piorando, a secreção que era clara começa a se tornar mais escurecida, dor no peito, falta de ar, vontade de ficar só deitado, perder o apetite. Todas essas situações são sinais, são sintomas de alarme que devem motivar procura atendimento médico. Assista aos próximos conteúdos do Minuto Qualicorp.